O que acontece quando uma estrela consome suas últimas reservas de combustível? Como ela muda drasticamente ao se aproximar de seu fim? A resposta está em uma intensa disputa entre a gravidade e a energia gerada pela fusão nuclear, um confronto que determina o destino das estrelas. Quando o hidrogênio se esgota, elas se transformam em gigantes vermelhas ou supergigantes, aumentando de tamanho e diminuindo sua temperatura, até que chegam a um desfecho explosivo. Algumas colapsam em remanescentes densos, outras explodem como supernovas, liberando uma enorme quantidade de energia. Acompanhando essa jornada, revelamos alguns dos fenômenos mais impressionantes do cosmos. As mudanças pelas quais passam as estrelas são extraordinárias. De nebulosas a corpos celestes complexos, elas seguem um caminho evolutivo guiado pelo equilíbrio entre duas forças, a gravidade e a fusão nuclear. Entre os momentos mais marcantes dessa trajetória estão os estágios de gigante vermelha e supergigante, fases decisivas que podem culminar em uma supernova. Quando o núcleo da estrela já utilizou quase todo o hidrogênio por meio da fusão, ela entra na fase de gigante vermelha. Nessa etapa, o núcleo se contrai, enquanto as camadas externas se expandem e esfriam. A contração eleva a temperatura no interior, iniciando a fusão de elementos mais pesados como hélio, carbono e oxigênio. Com isso, a pressão aumenta e a estrela se expande ainda mais, adquirindo uma coloração avermelhada e um tamanho centenas de vezes maior que o do Sol. Contudo, sua superfície é mais fria. As estrelas que não têm massa suficiente para se tornarem supergigantes continuarão se expandindo até que suas camadas externas se dissipem suavemente, formando uma nebulosa planetária. O que sobra é um núcleo denso e quente chamado anã branca, que se resfriará lentamente ao longo de bilhões de anos. Já as estrelas muito mais massivas, com pelo menos 8 vezes a massa do Sol, passam por transformações ainda mais intensas. Elas se tornam supergigantes, com dimensões e luminosidade muito superiores às das gigantes vermelhas. A gravidade mais forte permite a fusão de elementos ainda mais pesados no núcleo, e suas camadas externas se expandem ainda mais. Essas estrelas mantêm temperaturas elevadas, apresentando tonalidades azuladas ou esbranquiçadas. As supergigantes são instáveis, sua luminosidade varia, elas perdem grande quantidade de massa devido a ventos estelares intensos e estão entre os corpos mais massivos e energéticos do universo. Nem todas as estrelas têm o mesmo fim. Enquanto estrelas de massa baixa ou média se tornam anãs brancas, as mais massivas podem terminar suas vidas de forma muito mais explosiva, como supernovas. Explosões de supernovas, entenda como acontecem. Existem dois principais tipos de supernovas, e cada um surge a partir de diferentes tipos de sistemas estelares. A supernova do tipo segundo é a mais conhecida e ocorre com estrelas muito massivas, geralmente aquelas com mais de 8 vezes a massa do Sol. À medida que essas estrelas consomem todo o combustível em seus núcleos, elas passam a fundir elementos mais pesados como carbono e oxigênio, até chegarem ao ferro. O ferro, no entanto, não pode passar por fusão para gerar energia. Quando o núcleo da estrela é composto principalmente de ferro, ele não consegue mais sustentar o peso das camadas externas. Isso provoca um colapso repentino do núcleo, causado pela força da gravidade. Durante esse colapso, o núcleo aquece rapidamente e se torna extremamente denso. Em certo ponto, a temperatura e a pressão aumentam tanto que ocorre uma explosão violenta, a supernova. Esse é um dos eventos mais poderosos do universo. As camadas externas da estrela são lançadas para o espaço, enquanto o núcleo pode se transformar em uma estrela de nêutrons, ou, se a massa for suficiente, em um buraco negro. Existe também outro tipo de supernova, originado a partir de anãs brancas, que são os núcleos remanescentes de estrelas de baixa massa, que antes passaram pela fase de gigante vermelha. Em sistemas binários, onde duas estrelas orbitam uma a outra, uma anã branca pode começar a atrair matéria de sua estrela companheira. Se essa anã branca acumular matéria suficiente e ultrapassar o chamado limite de Chandrasekhar, cerca de 1,4 vezes a massa do Sol, ela se torna instável. Incapaz de suportar a pressão gravitacional, a anã branca entra em colapso e desencadeia uma explosão termonuclear devastadora, destruindo completamente a estrela. Essa explosão é chamada de supernova do tipo I e pode brilhar tanto que ofusca uma galáxia inteira por um curto período. O papel da gravidade e da fusão nuclear no ciclo estelar.
A gravidade e a fusão nuclear são as duas forças fundamentais que controlam a vida das estrelas, especialmente nas fases de gigantes vermelhas, supergigantes e supernovas. A gravidade age como uma força interna que atrai a matéria em direção ao núcleo da estrela. Nas primeiras etapas da vida estelar, essa força é equilibrada pela pressão gerada pela fusão nuclear, o processo que libera energia ao fundir átomos leves, como o hidrogênio. Essa energia cria uma pressão de radiação que empurra para fora, evitando que a estrela entre em colapso. No entanto, quando o combustível de hidrogênio se esgota, a fusão passa a ocorrer com elementos mais pesados. Nas fases de gigante vermelha e supergigante, o núcleo encolhe sob a ação da gravidade, o que aumenta a temperatura e permite a fusão de elementos mais pesados, gerando mais energia. Contudo, quando a estrela chega ao ponto de formar um núcleo de ferro, a gravidade se torna dominante, pois o ferro não produz mais energia por fusão. Isso leva ao colapso do núcleo e, em seguida, à explosão da supernova. Durante a maior parte da vida de uma estrela, a fusão nuclear é a responsável por mantê-la estável. No núcleo, átomos de hidrogênio se combinam para formar hélio, liberando grandes quantidades de energia. Esse processo equilibra a gravidade, impedindo que a estrela colapse. Com o tempo, conforme o hidrogênio acaba, a fusão passa a ocorrer com elementos mais pesados, como hélio, carbono e oxigênio. Em gigantes vermelhas e supergigantes, essa fusão acontece em camadas ao redor do núcleo. Cada camada funde um elemento mais pesado que a anterior, o que torna a estrutura da estrela instável. Diferentes regiões da estrela ficam em estágios distintos de fusão, e as camadas externas se expandem drasticamente enquanto o núcleo se contrai. Esse processo leva, eventualmente, ao colapso e à explosão final, a supernova, o ápice do ciclo de vida estelar. Entendendo o núcleo de ferro nas estrelas. Quando uma estrela atinge o estágio em que começa a fundir ferro em seu núcleo, ela entra em uma fase crítica. A fusão do ferro não gera energia, o que significa que a estrela perde a capacidade de manter a pressão necessária para equilibrar a força da gravidade. Como resultado, o núcleo entra em colapso, um processo que culmina na poderosa explosão conhecida como supernova. Esse colapso acontece nas últimas etapas da vida de uma estrela massiva, durante as fases de gigante vermelha ou supergigante. À medida que a fusão de ferro se intensifica, o núcleo torna-se cada vez mais instável. A gravidade vence qualquer resistência restante, causando uma implosão violenta que libera uma enorme quantidade de energia, uma supernova. As supernovas estão entre os eventos mais poderosos do cosmos. Elas irradiam luz e energia em tal intensidade que podem ofuscar galáxias inteiras por um breve período. Além disso, essas explosões têm um papel fundamental no enriquecimento do meio interestelar, espalhando elementos pesados como ouro, platina e urânio, substâncias essenciais para a formação de planetas e, eventualmente, da vida. Após a explosão, o que resta do núcleo da estrela pode se transformar em uma estrela de nêutrons ou, se a massa for suficiente, colapsar ainda mais até formar um buraco negro. As camadas externas da estrela são lançadas no espaço, e a energia da explosão pode desencadear o nascimento de novas estrelas e sistemas planetários. Assim, o fim de uma estrela de grande massa dá origem a novos começos no universo. O caminho até a supernova. A transição de uma estrela gigante vermelha ou supergigante para uma supernova é um processo dramático, mas essencial no ciclo estelar. A gravidade, junto com a fusão nuclear, impulsiona tanto a expansão quanto o resfriamento da estrela, até que o colapso inevitável resulte numa explosão. Essas supernovas não apenas encerram a vida das estrelas, como também ajudam a moldar o universo. Elas criam elementos fundamentais para a vida e contribuem para a formação de novos corpos celestes. Estudar essas fases permite entender melhor a dinâmica do cosmos e como todos os fenômenos estelares estão conectados.